Pessoal, hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, da minha conversão e como que o meu canal chegou assim tão rapidamente a 300 mil inscritos num período tão curto aí. Então, curte, comente, se inscreva, bora pro nosso vídeo de hoje. Pessoal, eu tô aqui hoje, né, nesse novo cenário, como vocês estão vendo, e eu tinha prometido para vocês que quando nós fizéssemos o novo cenário, eu iria contar para vocês a minha história, porque muitas pessoas já me acompanham aqui há algum tempo e não me conhecem pessoalmente, não estão aqui na minha igreja local e gostariam de ter algumas informações sobre mim, como que eu me converti, de onde eu vim, enfim, por aí vai, né? E eu acho que isso é interessante, é fundamental sim, e até como uma prestação de contas, né, de onde eu vim, quem eu sou. E, enfim, eu tô fazendo na internet aí há 2 anos, eu acho, mais ou menos, aqui esse programa, esse canal na internet. Então vou contar para vocês um pouquinho da minha história. E obviamente, para contar da minha história, contar um pouco a minha história para você, eu tenho que começar com a minha família, né, com os meus pais. E a minha história começa com eles, e eles explicam muito quem eu sou. Os meus pais meu pai, ele veio do Rio Grande do Sul, conheceu a minha mãe aqui em Guaratinguetá, minha mãe é natural aqui da minha cidade. E o meu pai, ele era muito pobre, o pai dele morreu antes dele nascer, ele saiu muito garoto da sua cidade interior, lá do Rio Grande do Sul, e veio para o Rio de Janeiro, morou na favela da Rocinha, e depois ele morou dentro de um Fusca, dormia dentro de um Fusca, não tinha recursos algum, ou seja, não tinha recurso algum, a situação era bem difícil. E por que é importante contar um pouco disso, né? Olha, porque isso molda a minha vida. Eu não vi nada disso, eu nem nascido era, mas meu pai me contava essas histórias e obviamente que essas coisas vão moldando você. Eu ficava pensando, gente, como é que eu posso ser um vagabundo se o meu pai trabalhou tanto? E meu pai, ele ficou muito rico, muito próspero financeiramente falando, e eu vi aquilo era... meu pai ainda não havia se convertido, mas era uma vitória. Do nada ter construído o que ele construiu, ele possuía vários prédios, vários restaurantes, carros e tudo isso. É claro que isso tudo sem Cristo não era nada, o que de fato o levou a Jesus Cristo. Porque uma época meu pai ele tinha tudo, tinha carro, comprou um carro da época que era um Mitsubishi Eclipse, que era o carro de jogador de futebol. Eu lembro o jogador Denner, um jogador famosíssimo na época, ele morreu, ele tinha um carro exatamente igual a este. E meu pai tinha tudo isso e ele já estava querendo comprar um outro carro, ele queria comprar um Mustang, porque já o Eclipse, o Mitsubishi Eclipse importado, já não o satisfazia. E, enfim, e aí isso o levou a Jesus. Então, ter tudo aquilo não significava nada sem Jesus Cristo. Mas aquilo, de alguma maneira, aquilo mexia comigo, porque eu via, poxa, como é que eu vou ser um vagabundo? Não dava. Então, falar um pouco de quem eu sou tem tudo a ver com os meus pais. Eles moldaram a minha vida. Eu jogava futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Mas não fui bom o bastante e por isso não me tornei jogador, me tornei pastor. Ah, se não der certo como jogador, você é pastor. Não, não é isso não, é vocação, eu acredito. Mas enfim, mas eu não fui bom bastante. Mas de qualquer maneira isso também me moldou, né, um pouco quem eu sou hoje, porque o esporte você perde constantemente, você perde muito mais do que você ganha. Então, além disso tudo, isso, né, gera brios em você, a competição, eu acho que é um fator pedagógico fundamental para qualquer um e para mim foi com certeza. E também, assim, eu lembro que o meu pai, eu jogava bola, eu jogava, né, jogava bem, e num jogo eu tinha feito lá uns 10, 12 gols, e aí o meu pai, eu pensei, poxa, meu pai vai me elogiar, vai dizer que maravilha. E quando acabou o jogo, meu pai foi lá e falar comigo, olha, ei, você perdeu ali uns 3, 4 gols. Porque ele notou que depois de eu ter feito vários gols, eu baixei um pouco a guarda, fiquei meio tranquilão. Ou seja, isso me moldou também, porque o desejo de ser melhor, de fazer o melhor. Não de ser melhor que ninguém, mas de dar o seu máximo. Esse é o objetivo. Eu não sei, o meu máximo pode não ser bom, mas o que eu dou aqui para vocês, pode ter certeza, é sempre o meu máximo. Então todas essas coisas, né, como que os pais da gente vão moldando a nossa vida. Enfim, e aí essa é a primeira parte aí da minha história, né, contar um pouquinho da história dos meus pais. E nós, então, morávamos em Ubatuba, litoral norte aqui de São Paulo. Meu pai tinha restaurantes lá, tinha propriedades, enfim. E eu nasci nesse contexto, eu
eu não conhecia pobreza. Meu pai era muito bem sucedido. Eu lembro, as crianças tinham um videogame da época. Na época tinha lá o Mega Drive e o Super Nintendo, os concorrentes. Eu tinha os dois. Então meu pai era muito próspero, a gente tinha tudo que a gente queria. Comia camarão, filé mignon, todo dia. Isso era o meu habitual ali. Mas, apesar de tudo isso, ter uma boa família, ter dinheiro, ter a bicicleta da hora, o videogame do momento, eu sempre tive a sensação que faltava alguma coisa. Eu tinha uma percepção muito clara da morte também. Eu lembro quando eu era garotinho, eu olhei para minha mãe e falei, meu Deus, mas minha mãe vai morrer, e aí, como é que vai ser? O que a gente vai fazer, gente? E eu era garoto, mas eu já tinha essa percepção da morte, associada com essa noção de vazio, de que, peraí, tem alguma coisa faltando, que em alguns momentos eu pensava, se eu for jogador, ou se eu tiver mais dinheiro, se eu fizer isso, fizer aquilo. E no final eu descobri que não era nada disso, era o que Agostinho disse. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. E aí, o que já havia acontecido com os meus pais já haviam se convertido, e justamente por isso, né, percebiam que não há como ser feliz completamente sem Deus. Isaías diz isso, para os perversos diz o meu Deus, não há paz, não há paz. Então havia essa insatisfação crônica na minha vida. Eu lembro que meu pai possuía um restaurante, eu trabalhava nele e eu falava, não, aqui não é legal não, eu preciso ir para outro restaurante. E aí comecei a trabalhar em outro restaurante do meu pai. Lá no outro restaurante eu falava, não, aqui também não tá legal não. E aí meu pai vendeu o restaurante. Aí eu falei, agora vai ficar legal. Aí eu fiquei triste porque meu pai vendeu o restaurante. Era uma insatisfação crônica, bem resumida por Agostinho. Alma sem sossego, porque não tem repouso em Cristo Jesus. E aí eu fui para a igreja, me converti, e eu lembro que a primeira percepção que eu tive era justamente essa, né? Puxa, parece que aquilo que eu busquei em vários lugares está aqui, em Cristo. E tive aquela experiência de convicção de pecado. Eu me lembro de voltar para casa um dia depois de um culto com uma sensação assim de miséria total, de pecado, e eu não sabia, não entendi o evangelho completamente. O evangelho tinha me atingido, eu não sabia explicá-lo corretamente, mas ele tinha me atingido. E eu em casa eu chorava. Eu era um garotinho, uns 17, 18 anos, 19 anos, né? E chorava, 17 anos, mais ou menos. E não sabia explicar direito o que estava acontecendo. E eu lembro que eu falava com os meus pais apenas isso, eu sou pecador, eu sou maligno. E, enfim, essa convicção de pecado eu tive, me converti. E aí, logo em seguida, eu já tive noção de que eu tinha essa vocação para ser pastor. E uma das vezes que eu acho que isso ficou muito claro para mim foi quando eu estava assistindo a um filminho de Moisés. Eu estava assistindo a um desenho, né, de Moisés, e eu via Moisés sendo usado por Deus para conduzir as pessoas em liberdade, libertação ali do Egito. E eu lembro, eu estava em São Paulo nesse dia, e eu olhei e falei, eu acho que eu nasci para isso. Para que Deus me use para retirar as pessoas da escravidão. É isso, eu nasci para fazer isso. Então, logo muito cedo assim, eu já tive essa convicção de que eu havia nascido para ser pastor. E por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim, falam, olha, você não quer ser político? Já recebi várias vezes convite. Não tenho, essa é a minha vocação, eu acho nobre a vocação do político. Eu só não acho nobre aqueles que abandonam a sua vocação. E essa é a minha vocação, eu tenho certeza que Deus me chamou para ser pastor. E aí, me tornei pastor de uma outra igreja, mas com o passar do tempo, eu fui conhecendo a fé reformada e fui tendo muitas divergências com a minha igreja, a igreja que eu frequentava, inclusive a igreja que eu fui pastor. Quanto mais eu li a Bíblia, mais... E assim, muito interessante porque eu nem tinha lido muitos livros de autores reformados. Eu simplesmente lia a Bíblia, lia muito a Bíblia. Por exemplo, eu não creio que o dom de línguas, lá de Atos 2, sejam palavras que ninguém pode entender, língua dos anjos, como os pentecostais creem, e a minha igreja era pentecostal. Apesar de ela ter uma soteriologia calvinista, ela acreditava na salvação pela graça, que não se perde salvação, mas era pentecostal também. E aí, eu apenas lendo a Bíblia, nunca havia lido nenhum tipo de livro que, por exemplo, criticava o dom pentecostal.
o dom dos pentecostais, não o dom bíblico, e simplesmente lendo a Bíblia. Eu lia muito, 12 capítulos por dia, eu toda hora falava, mas poxa, mas aqui me parece que isso aqui é aqui em Atos 2, o dom de línguas aqui é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. E em 1 Coríntios parece que é exatamente isso. E aí eu comecei a ler livros de Martin Lloyd Jones, e conforme eu fui lendo, eu comecei a ter muitas e muitas divergências com a igreja que eu já era até pastor. Na realidade, essas minhas divergências começaram até um pouco antes, né? E conforme fui mais e mais me desenvolvendo, lendo e mais conhecendo a Escritura, eu fui tendo convicção de que muitas das doutrinas que eram pregadas ali, na minha opinião, não eram bíblicas. E por isso, eles me desligaram, eu fui desligado. Um dos motivos principais foi justamente porque eu não acreditava no dom de línguas como eles acreditavam, na maneira como eles falam, apresentam o batismo no Espírito Santo. E por conta disso tudo, eles me desligaram. Vieram aqui à minha igreja, na época, fizeram uma reunião, perguntaram quem gostaria de ficar com a igreja, né, com a igreja deles, e quem gostaria de ficar comigo. E a maior parte, quer dizer, só 2 pessoas não quiseram ficar conosco. E foi assim que começou, né, a minha igreja. E eu não tenho simplesmente nada a dizer, acho que sobre a minha antiga igreja. Acho que a única coisa realmente importante a se falar é isso, porque eu acho que eles são um povo crente, não concordo com a maioria das coisas que eles fazem, mas eu me converti lá, eu conheci a minha esposa lá, então eu acho muito feio ficar falando mal de onde eu vim, então eu acho que não faz sentido algum. Inclusive, algumas vezes eu já quis até fazer alguns vídeos. Eu, por exemplo, não creio a igreja que eu vim, ela era num modelo celular. Eu não creio. Eu acredito em pequenos grupos, na minha igreja há pequenos grupos, mas eu não acredito na visão celular. E eu algumas vezes já até quis fazer vídeo, mas até evitei justamente para que ninguém pensasse que eu estaria dando uma indireta à minha igreja. Eu não tenho mágoa de nada. Eles me excomungaram, esse é o termo correto, né? Forte, mas é esse mesmo. Eles me desligaram da igreja e fizeram corretamente, tinham que fazer, afinal de contas eu não acreditava como eles acreditavam. Eu simplesmente espero ter sido respeitoso, se ter agido com honestidade, espero ter feito isso. Afinal de contas eles não me enganaram em nada, porque eles sempre acreditaram no que acreditaram, eu é que mudei. Então eu acho muito feio, você não vai me ver aqui falando mal da minha antiga igreja, porque eu acho muito desonroso, desrespeitoso. Claro, se a igreja que eu era fosse uma seita completa, fosse uma seita, eu acho que não, acho que eles são cristãos, com vários erros, mas acho que são cristãos. Então, eu sou grato e vida que segue, né? Vida que segue. Então essa é um pouco aí a história de como eu me converti e como eu migrei aí, né, para a fé reformada, e como que eu tenho desenvolvido hoje o meu trabalho. E acho que a última parte é eu contar um pouquinho a história do meu canal aqui. Como que o meu canal começou, né, e como que o meu canal tão rapidamente chegou a 300 mil inscritos, e em número de visualizações mensais aí, tem sido um dos maiores canais do meu meio, né, do meu segmento, do meu nicho. Olha, a explicação não tem nada a ver comigo. Nada, nada, nada a ver mesmo. E eu vou contar para vocês agora, vocês vão ver que não é falsa humildade, é totalmente graça de Deus. No início da pandemia, veio todo aquele discursinho de fechar a igreja ou não fechar a igreja. E eu acabei caindo nesse conto aí e nós fechamos aqui a nossa igreja, acho que por umas 2 semanas. A nossa igreja se reuniu para para decidir o que a gente ia fazer. Então, a igreja concluiu, não, olha, poxa, lá na Coreia, o vírus se espalhou através da igreja, então é amor fecharmos a igreja, não termos culto. E nós demos as opções, olha, vamos continuar com a igreja, com o culto aberto, com o culto público, ou vamos fazer de maneira online? E aí todo mundo votou de maneira online. Todo mundo falou, não, vamos fazer online, vamos fechar aqui. Porque na minha opinião, algo ridículo, não existe culto online. Mas e isso aconteceu por culpa minha, culpa da minha igreja também, obviamente. E, enfim, e aí eu saí dali e, obviamente, também pastores muito mais
sábios que eu já haviam feito isso antes mesmo, já haviam fechado suas igrejas antes mesmo de decreto do governo. Então, claro que isso influencia, a culpa é só minha, mas é claro que isso também influencia, porque homens que você considera muito mais sábios que você fazem isso, né? Mas a culpa é só minha, de mais ninguém, ninguém é culpado, eu fiz porque por conta de pecado, por conta de ignorância pura, enfim. Mas umas duas, eu logo em seguida falei, peraí, poxa, eu saí dessa reunião, fui pro mercado e falei, poxa, aqui tá todo mundo aglomerado, mas pode, na igreja não pode. Então isso aqui é mais essencial que a igreja. Eu então logo em seguida já ignorei completamente essas ordens e voltei para os cultos públicos, para as reuniões presenciais. Só que a igreja já havia decidido gravar os vídeos, né? Começar a fazer de maneira online. E eu assim, durante muito tempo, eu fracassei absurdamente, né, em várias áreas, no meu ministério, trabalhava como louco e não possuía muito pouco resultado. Eu comecei achando que eu era o máximo que eu fazia, que acontecia. Depois de vários e vários fracassos, eu estava como Moisés lá no deserto, Senhor, envie outro. Não, eu não sei falar, eu não dou conta mais, eu não havia desistido de forma alguma de ser pastor, mas então eu tinha perdido totalmente a confiança em mim e eu acreditava que se eu fizesse um canal no YouTube, ninguém iria assistir. Mas como eu fui obrigado, o pessoal da igreja me obrigou a fazer e o pessoal da igreja sempre acreditou muito no meu trabalho. Então eu acabei fazendo, mas eu só fiz por conta disso. Então assim, o meu canal ele começa baseado no meu pecado aí. É só por conta do nosso pecado que o canal começou. E quando as pessoas me perguntam, nossa, como que tão rapidamente cresceu assim? Eu falo, olha, eu não entendia nada de algoritmo, foi simplesmente a graça de Deus mesmo, os temas. Eu simplesmente acreditei, olha, eu vou falar aquilo que eu acredito que é correto. Uma das séries mais assistidas no meu canal é a série sobre política. E eu acreditava que esses eram assuntos muito importantes, mas muitas vezes negligenciados. E porque também tem aquela crença, nossa, isso aí é um assunto pagão. Isso não é um assunto para a igreja a ouvir. E essa série eu fiz na minha igreja, no meu culto de domingo. Porque eu acredito que a palavra de Deus é a verdade sobre toda a realidade. Que ela inclusive deve influenciar a nossa visão, ela deve determinar a nossa visão em relação à política. E eu acredito que uma igreja não deve ficar fazendo proselitismo político. Eu acredito que a igreja não deve ter ali, a igreja oficialmente, um candidato, justamente para que as pessoas possam não trazer, aqui na nossa igreja, por exemplo, é proibido trazer candidato aqui no culto, não pode, nem no culto, nem em qualquer outro momento. Justamente para que quando nós, pastores, possamos pregar sobre política, as pessoas possam acreditar e confiar que estamos falando aquilo ali porque realmente acreditamos. Então eu fiz isso, eu fiz aquilo que eu acreditava que era correto. Acho que esse é um dos motivos. Aí eu falo de maneira aberta mesmo sobre as minhas convicções. Talvez esse seja um motivo aí. E o outro também, obviamente, tem a ver com uma questão de trabalho duro. Não tem outro caminho mesmo. Acordar 4h30, 5 horas da manhã, 5h30, acordar cedo, dar duro e fazer, né, o nosso trabalho constantemente. Constantemente. Eu sempre tive isso muito claro para mim. Olha, você tem que trabalhar, fazer algo por longos e longos anos, para quem sabe lá na frente ter algum tipo de resultado. Quando as pessoas me perguntam, um garoto, pastor, o que eu preciso fazer para ser um pastor? Eu sempre digo assim, olha, levante 5 horas da manhã, leia o máximo que você puder por uns 20 anos, estude história, filosofia, economia, estude. Estude, obviamente, a Bíblia em primeiro lugar, como base para tudo. Estude muito, e aí depois de uns 20 anos você vai começar a ficar mais ou menos. Então sempre acreditei nisso, de trabalhar arduamente, e isso é algo que funciona para qualquer segmento, não importa o que você for fazer, se você se dedicar, há uma chance muito maior de que você tenha um bom resultado naquilo que você faz aí. Então, gente, isso aí é um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Que Deus abençoe. Até a próxima.